Mateus capítulo 6, nós vamos compartilhar uma palavra de Deus para nós nesta noite. Meus irmãos, nos últimos dias, nas últimas semanas aqui na igreja, aliás, já tem um tempo que a gente está aí numa busca de Deus, assim, para Deus mover o nosso coração. E no domingo retrasado, a palavra pregada foi sobre... Se lembra? O que foi? Fala aí, Isaías balançou a cabeça. A única desse grupo que balançou a cabeça. Foi sobre o Espírito Santo, não foi? E semana passada? Da pedra. O homem da pedra. Um coração anfitrião, falando da plenitude do Espírito Santo de Deus. Aí na sexta-feira a gente teve uma vigília retrasada. Não foi? Quem esteve na vigília? Irmãos, que vigília. Que coisa tremenda. Como foi espetacular. Como foi sensacional aquela vigília. E diante disso tudo, a gente com o coração queimando, a gente querendo mais de Deus e falando, meu Deus, como é que nós vamos, nós queremos tanto que o Senhor fale conosco. E naquela vigília, aliás, naquela semana, Deus estava assim apertando meu coração muito sobre a oração. E eu queria falar um pouco com você hoje sobre oração. Eu acredito, sinceramente, quem é membro desta igreja aqui, sabe muito bem o que é oração. Amém ou não? Você pode compartilhar com a pessoa perto de você, o que é oração para você? O que é oração? Fala aí para a pessoa do seu lado. Se for um visitante, pergunta ao visitante, rapaz, você está aqui hoje, a moça, você está aqui. O que é oração para você? O que é orar? Então, aí eu pergunto para você assim, você que está aqui hoje, você sabe o que não é orar? Alguém sabe o que não é oração? Aliás, alguém não sabe o que é oração? Eu não sei, não tenho nem ideia do que é oração, pastor. Levanta a sua mão, tem alguém? Muito bem. Se você sabe e eu sei que é oração, por que nós nos movemos tão pouco em oração? Nós nos movemos pouco em oração. Para a gente falar de oração, eu poderia ir para a Bíblia e pegar um monte de oração fantástica que nós conhecemos. Lá na sua célula você pode até falar sobre isso. Oração que você é impactado, oração que mexeu com você, oração que marcou a sua vida espiritual, marcou a sua caminhada. Por exemplo, a gente pode lembrar lá de 1 Samuel capítulo 1, sobre a oração de Ana. Ana era estéril. E Ana, naquele tempo, toda mulher naquela época que não tinha filho, era considerada uma mulher amaldiçoada, era uma mulher infeliz. E a Ana sofria muito com isso, além de tudo, ela tinha uma adversária, que era a Penina, mulher do a outra esposa do seu marido, que ficava o tempo todo criticando, humilhando, envergonhando a Ana, porque a Penina tinha filhos e a Ana não tinha. E a oração de Ana é uma das orações mais incríveis da Bíblia. Por quê? Porque ela não grita, porque ela não pula, ela não rodopeia, ela não levanta a mão, ela não levanta a voz. É uma oração silenciosa. É uma oração que vem, aquela oração que vem da alma, mas não sai voz, só sai dor. E Deus ouve a oração da Ana. Nós podemos lembrar da oração de Moisés, lá em Êxodo 33, quando Deus diz para Moisés, Moisés, eu não vou com vocês. Esse povo é um povo desobediente, esse povo é um povo obstinado, esse povo é um povo de coração duro, eu não vou com vocês. Aí Moisés vai e ora e fala com ele, diz, Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Não sai daqui. Moisés bateu o pé e Moisés ora ao ponto de Deus falar com ele, tá bom. Se fosse brasileiro, Deus daria um apelido para Moisés, né? Não sei qual seria o apelido dele. Né? Tá bom, Moses, tá bom, MM, eu não sei.
Sei que Deus daria uma resposta para ele, e deu uma resposta para ele, tá bom, então eu vou com você. Eu vou com você. João capítulo 17, é a oração sacerdotal de Jesus. E aquela oração de Jesus é uma oração tão extraordinária, que você que está aqui hoje, você que é um amigo visitante, um amigo que ainda não entregou sua vida para Cristo, eu que estou aqui como um pastor, você que está aqui como ovelha, aquela oração de Jesus, ela é tão extraordinária que ela reverbera durante toda a história e nos alcançou. Porque ele diz na oração ao Pai, Senhor Pai, cuide não só desses que o Senhor me deu, mas daqueles que ainda crerão. Então você que está aqui hoje, amado visitante, você que é amigo do Evangelho, nos ouve na internet, se você está ouvindo esta palavra, se você está aqui hoje, é porque esta oração de Jesus alcançou você ao ponto de você estar aqui. Porque essa oração de Jesus veio andando na história e levantou pessoas para orar por você, para que você pudesse estar aqui. Essa oração de Jesus veio reverberando na história e levantou alguém que eu nem conheço, que orou por mim, e eu abri a minha mente para Cristo, meu coração para Cristo. Esta oração veio caminhando na história, querido, e de alguma maneira levantou alguém que talvez você não sabe nem o nome, mas essa pessoa sabia que era você e orou por você, e você está aqui hoje. Então nós temos muitos exemplos de muitas orações que estão espalhadas na Bíblia. Mas, queridos, se nós não pegarmos o conceito de oração, o que é oração, e praticarmos, eu posso saber todos os demais exemplos de oração da Bíblia, posso lembrar de diversos, mas se esses exemplos não inflamarem meu coração, para que eu comece a praticar a oração, eu não vou estar fazendo, nem resolvendo, nem andando absolutamente nada no que Deus tem sobre vida de oração. Oração é muito mais do que um conceito, oração é a prática. Oração é praticar, oração não é só você pegar uma frase bonita e você declarar essa frase, mas oração é você ir e fazer, ir e praticar. Nós temos muitas frases e muitos conceitos bonitos de oração, mas nessa pregação eu não fui buscar nenhuma palavra bonita, nenhum conceito bonito. Eu me transformei nessa semana num Ibope gospel. Um pesquisador gospel. Aí eu fui até as intercessoras da igreja. Mandei zap, liguei, falei, o que é oração para você? O que é uma vida de oração para você? Eu perguntei para quem vive aqui, para quem é do nosso meio, pessoas que sentam do seu lado. E as respostas delas, a gente lê e fala, meu Deus, isso aqui dava um livro. Né? Acabei de receber ali, ó, vou entregar. Essas coisas a gente tem que falar, quer matar a cobra, mostrar o pau. Olha o bilhete que eu recebi só sobre o que é oração e vida de oração. Recebi agora, da irmã Ilai, a nossa patriarca da oração. Você saber de pessoas próximas a você, com o que é e como é uma vida de oração, se isso não me motivar a orar, eu não sei o que tem que acontecer comigo. Eu não sei o que está acontecendo com você. Porque quando essas mulheres foram me respondendo e falando para mim, olha pastor, vida de oração para mim não é só falar com Deus. Vida de oração é um estilo de vida. Vida de oração é não só ir para o ônibus orando a Deus, não é só ir para a feira orando com Deus, mas eu preciso ter um tempo de oração absolutamente profundo, absolutamente a sós com Deus, absolutamente algo que eu não abra mão, absolutamente sequencial, absolutamente algo que eu não troco por nada. Isso é uma vida de oração. Então, quando eu vi essas mulheres falando, meu Deus, encaixa exatamente no texto que Jesus fala sobre a oração em Mateus capítulo 6. Eu queria ler esse texto com você e você vai orar esse texto comigo. Mateus capítulo 6, a partir do verso 6. Aí para a mídia colocar para a gente. Olha aí, Mateus capítulo 6. Todos sabem que tem Mateus capítulo 6? Sabe, não sabe? Amém? Mas, quando você orar, vai para o seu e feche e ore a seu pai que está em secreto. Então as intercessoras já responderam para mim quando eu perguntei.
Mas a gente vai falar mais disso depois. Então, seu pai que vem em secreto recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa. Ou, em outras versões, vãs repetições, como fazem os pagãos. Eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orarão assim. No 3, vamos lá no 3? Vocês orarão assim. 1, 2, 3. Ixi. Amém. Porém, pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Se a gente começar a oração de trás para frente, nós vamos ficar numa encruzilhada aqui. Amém ou não? Porque muita gente ora, mas esquece de alguns princípios. Mas quero voltar aqui ainda na questão sobre a oração. Se eu e você entendemos o que é oração, e falamos e cremos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, cremos que Ele veio, morreu, ressuscitou, está vivo, cremos na palavra de Deus como verdade, mas se eu não oro, eu estou longe de tudo isso que eu estou declarando que é verdade. Não adianta você dizer que crê em Jesus, não adianta você dizer que crê em Deus, não adianta você dizer que crê na palavra de Deus, mas se você não ora, se você não tem uma vida de oração com o Senhor, você cedo ou tarde vai descobrir que você crê apenas na mente, ou você apenas tem um raciocínio lógico de que isto aqui é verdade, de que Cristo é verdade, é real, mas isso não está mudando a sua vida, porque sem a oração você não pratica isso tudo que você crê. Cedo ou tarde, querido, você vai se encontrar como o salmista diz no Salmo 42, por que está abatida a minha alma? Por que que a minha alma está tão angustiada dentro de mim? Por que essa tristeza na minha alma? Você pode conhecer a Bíblia, você pode crer na Bíblia, você pode conhecer o Senhor, saber quem é o Senhor, mas se você não ora, vai chegar um momento que a sua alma vai estar ressequida. Eu não tenho nenhuma dúvida, querido, e você já nos ouviu falando isso aqui muitas vezes, algumas vezes, uma pessoa que conheceu a Jesus, uma pessoa que tem acesso à palavra de Deus, mas ela vive em tantas lutas e vive só no abatimento, essa pessoa precisa rever a vida dela de oração. Eu não estou falando de lutas que acontecem quando a gente menos espera, de dificuldades da vida que acontecem, eu não estou falando isso. Eu estou falando de problemas comuns que acontecem e a pessoa se abate e a vida dela só quer que os outros orem por ela, só quer ir nas reuniões para os outros orarem para ela, só quer ir na cela para lamuriar os problemas dela, só quer ir na cela para os outros orarem por ela, só quer ligar para as pessoas para levantarem campanhas por ela, mas ela mesmo não revê a vida dela de oração. A alma está angustiada, a alma começa a ficar ressequida, não é por falta da presença de Deus, é por falta de oração para clamar a presença de Deus. Então nós entramos num ciclo vicioso de luta, de derrota, de luta e de derrota, sem olhar a vida de oração. Aí nós não falamos, como o salmista diz no final do capítulo 42 do mesmo salmo. A minha alma esperará no Senhor, que é o Deus da minha salvação. Não consegue falar isso. Não consegue porque não tem uma vida de oração. Não consegue porque não conversa com Deus.
As frases e conceitos de oração, eles são muito impactantes. A gente fala, uau, se botasse umas aqui, né? A gente ia falar, oh, e aplaudir, né? Uau daqui, uau dali. Mas e daí? Qual é a diferença que isso iria fazer na nossa vida se eu não pratico aquilo que eu estou lendo? A oração é o que oxigena a sua vida espiritual. A oração é o combustível, como uma das intercessoras falou para mim, que empurra a vida de oração. Quem entende isso, quem compreende isso, guarda no coração e pratica de forma indiscutível. E nessa coisa de orar eu fiquei pensando, gente, e as pessoas que não podem falar? Como é que ora? Já teve essa curiosidade? Eu estava falando isso hoje na minha sala de habitudes, lá com os meninos lá. Quem não fala, como é que ora? Cadê a Lidiane, está aí? A missionária Lidiane, vem cá, minha filha. Aí eu falei, gente, nós somos, todo mundo aqui fala? Levanta a mão, quem é que não fala aqui? Tem problema, você não fala, você é mudo. Tem mudo? Mudo, surdo? Primeiro que você nem ia me ouvir, né? Então todo mundo aqui fala. Aí eu liguei para a Lidiane e falei, minha filha, você que entende desse negócio de falar em Libras, como que um mudo ora? Aí ela me corrigiu, o primeiro erro, pastor, não é mudo, é surdo. Eu não sabia, para mim era mudo, não fala mudo. Ela falou, não, é surdo. Aí eu falei, mas como assim, meu Deus, eu quero saber esse negócio. Eu falei, será que alguém da igreja tem essa mesma curiosidade que eu tenho? Então eu queria que você falasse para a igreja, como que uma pessoa que é surda, você falaria para ela assim, Deus te abençoe. Não, só sinal, já estou falando, Deus te abençoe. Que Jesus te abençoe. Muito bom estar com vocês aqui hoje. Vamos levantar um ministério para surdos? Ok? Aí eu perguntei para ela assim, mas a pessoa que é surda, ela ora? Como que ela ora? Aí eu falei, você pode falar para nós lá, mostrar para a gente como é? Que ela me falou, mas eu quero que ela fale para vocês. Calma aí, como é que é? Paz, irmãos. Então, o surdo... Não, é para você fazer. Ah. Eu quero que você faça. Como é que o surdo ora? Ah, sim, vou orar. Você então me falou tá um negócio que eu fiquei então, chocado. Eu preciso que segure aqui eu seguro. O microfone. Eu orei em Libras, com sinais, porém o surdo, quando ele está sozinho, ele ora também em pensamento. Ele não só faz sinais, mas ele gesticula, mas ele não consegue falar, não. Ele não consegue emitir palavras, porque ele não ouve, mas ele sente. Então, quando ele fala com Deus, ele sente a presença do Senhor e ele sabe que Deus ouviu a oração dele, não ouviu. É como se Deus visse os pensamentos dele. Porque quando ele fala com Deus, ele não fala em voz, mas ele imagina. É como se tivesse, como posso explicar, cenas, imagens, e ele vai falando com Deus, através da imagem na sua cabeça, através dos sinais, e é isso. Mas você falou uma coisa, obrigado, querida, mas ela me falou uma coisa que eu falei, gente, deve ser incrível. Ela disse que eles não falam, né? Claro, são mudos, mas emitem sons. Aí alguém lá na sala, né? Um teólogo falou assim, aquele texto lá de Romanos, os sons inexprimíveis do Espírito. Eu falei, não sei se é só do Espírito. Eu sei que a pessoa, ela ora, eu me lembrei imediatamente da Ana, porque a pessoa não está falando, não sai um som que a gente entende, mas saem sons de angústia do coração, saem sons que não são compreensíveis para nós, seres humanos comuns, mas para Deus entende exatamente o que Ele está querendo dizer, o que Ele, no seu pensamento, está dizendo, aqueles sons que saem sem entendimento para nós, Deus compreende. Por isso, querido, que não há desculpa, primeira coisa, não há desculpa para nós que estamos aqui para falar que não oramos porque nós não podemos ou não sabemos, ou não temos condições. Nós temos condições. Nós temos condições de orar,
nós podemos abrir a boca e orar, porque sem a sua vida de oração, você vai ser como Jesus disse, a um homem que constrói a sua casa numa areia. A vida espiritual de uma pessoa que não ora é como Jesus falou, contando a parábola do homem que constrói a sua casa em cima de uma areia. Oh, cedo ou tarde esta casa vai desmoronar, cedo ou tarde essa casa vai cair. Quem ora, quem não ora, não consegue viver a plenitude da palavra de Deus. Quem não ora, não consegue desfrutar do que Deus tem prometido para nós, para a nossa vida, para a nossa igreja, para a sua vida pessoal. Quem não ora, querido, só tem uma visão muito limitada, enxerga só aonde estão os seus problemas. Quem não ora não tem uma visão mais ampla. Quem não ora não consegue enxergar os outros, não consegue ver a necessidade dos outros, só consegue ver a si mesmo. E quando a gente pega esse modelo de oração, que o que Jesus faz aqui é um modelo de oração. Jesus não nos deu essa oração para a gente ficar repetindo como um mantra. Faz lá, meu filho, lá no nosso gabinete pastoral, vem lá uma dificuldade, vai para casa. Você vai orar lá 35 Pai Nosso. Não é para isso que Jesus fez. Isso aqui é um modelo. Não há problema nenhum, de vez em quando, você está, por exemplo, você vai orar, você está naquele dia atribulado, complicado. Qual o problema de você orar o Pai Nosso? Nenhum problema. Oramos aqui, falamos aqui, nenhum problema. Mas isso não pode ser a sua oração. É um modelo de oração, é uma forma que você precisa ver o que Jesus está falando para nós sobre oração. E a primeira coisa que Jesus coloca para a gente aqui, que Ele explica para nós, está aqui nos versículos 6 e 7, quando Ele diz, quando você orar, vai para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. Por que Jesus manda a gente ir em secreto? Por que Ele nos manda irmos lá e ficarmos sozinhos com o Pai? Porque, querido, a sua vida pública, o sucesso da sua vida pública depende da sua vida em secreto de oração. Você não vai ter uma vida de sucesso lá fora se você não tiver uma vida de secreto de sucesso. Você não vai conseguir viver a plenitude da sua vida espiritual lá fora, no dia a dia, se você não tem uma vida em oração, em secreto, substancial. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer na sua vida. Não há possibilidade nenhuma de você viver uma vida cristã pública de sucessos, sem uma vida santa, empolgante, firme, absolutamente diante de Deus, uma vida de oração diante de Deus, porque a oração move o coração de Deus, a oração move o coração de Deus, e não é aquela oração que tem que ser longa, bonita, aquela oração teologicamente cheia de textos, aquela oração que traz os salmos, que traz os provérbios, mas aquela oração feita com transparência e autenticidade. Transparência e autenticidade. Jesus conta a parábola lá do publicano e do fariseu, não é? Lá em Lucas 18. O que o fariseu faz? O fariseu, ele era costume, naquela época, eles orarem na ponta das praças, nos lugares estratégicos, as pessoas verem eles orando, e ele orava, Senhor, obrigado, porque eu sou um homem justo, eu sou um homem correto, eu dou dízimo, eu vou para a célula toda semana, não falta uma célula, eu estou em toda EBD, Senhor, eu estou nos cultos, Senhor, eu sou um camarada bom, só falta ele falar assim, sou flamenguista. O camarada enche o ego e fala. Aí do lado lá tem um outro publicano. Você lembra da oração do publicano? O que o publicano ora? O que o publicano ora, irmãos? A oração do publicano teologicamente tem texto nenhum. É ou não é? Ele não lembra nenhum patriarca. Mas ele faz uma oração que caberia em uma frase. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E diz a Bíblia que ele batia no peito. Ele batia no peito, diz, Senhor, eu sou pecador. Eu sou pecador. A oração mais eficiente é a oração que é transparente. A oração que é verdadeira. A oração que é absolutamente do coração. O publicano, ele faz uma oração tão curta, tão pequena,
que se fosse nos tempos atuais, se a gente fosse receber uma oração desse publicano, a gente não ia querer receber. Porque é uma oração muito curta, mas é a oração mais poderosa. É a oração que mais toca no coração de Deus. Olha, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Não fique encantado quando você vê alguém orando publicamente de uma forma tão bonita. Aí você fala assim, nossa, eu não sei orar como ele. Ele ora tão e vai. Tomara a Deus que aquele que você está orando, ele tem uma vida secreta de oração, mas vale muito mais a sua oração de você pegar um microfone e dizer aqui para uma pessoa, eu te abençoo no poder do nome de Jesus Cristo, ao qual eu creio, do que alguém vir aqui e começar a falar, e Deus está vendo que o coração dele não é nada daquilo. A oração que tem efeito é a oração que tem Jesus como base, que crê em Cristo, que crê na obra da cruz, que crê no sangue derramado na cruz, que crê na obra do Cordeiro, que crê no Deus Criador de todas as coisas, no Deus que transforma vidas, no Deus que muda pessoas, a oração da sinceridade da alma do homem. É por isso que nós na igreja falamos para as nossas ovelhas, cuidado onde você vai e quem coloca a mão na sua cabeça. Porque muitos oram por aí, mas tem que saber quem tem verdadeiramente vida com Deus. Quem tem verdadeiramente vida com Deus? Porque oração é ter vida, é buscar o Senhor, é querer o Senhor. Amanhã nós faremos uma madrugada de oração, você está ligado? De 5 da madrugada, de 5 a 6 da manhã. Muitos não podem vir por causa de trabalho e tal, mas muitos podem vir e não vêm. Não é o seu caso. Amém. Você vai estar aqui amanhã. Você que pode. Quem não pode, a gente ora por você aqui, porque você não pode pegar ônibus, essa coisa toda, esse trânsito em Vitória, está uma loucura. Mas quando a gente tem uma oportunidade dessa, querido, entenda o que eu vou falar para você. Uma oração dessa, uma madrugada de oração, você tem que vir. Motiva você. Empurra você, mas essa não pode ser a única oração da sua vida. Não há nada que substitui o seu tempo a sós com Deus, nem a oração do vice-querubim aí que estiver nessa terra, do apóstolo fulano de tal, do ciclano de tal que ora e o cego anda e o aleijado enxerga. Não substitui, irmão. Nós estamos vivendo um tempo onde Deus quer fazer grandes coisas na nossa vida, Deus quer mover na nossa vida, Deus quer trazer uma igreja arrependida, uma igreja santa, uma igreja que não tolera o pecado, mas para isso acontecer, nós precisamos nos levantar em oração individualmente. Aleluia. Lá na nossa casa. Quando Jesus diz isso, entra no quarto e fecha a porta, ele está dizendo, não é com seu marido, não é com sua mulher, não é com seu pai, não é com sua mãe, não é com o bendito celular. É sozinho, para que o Espírito de Deus venha confrontando você, para que o Espírito de Deus venha rasgando o seu coração e falando para você claramente, você está em pecado, você tem que se arrepender, você tem que se consertar com fulano, você precisa dar um passo nessa direção. É aquele momento que Deus pega a gente e tritura, destrói o vaso, amassa o vaso, quebra o vaso, pisa no barro e dá um chutinho no vaso também, e vai e refaz o vaso. Então, a oração pública, aquilo que fazemos, vamos fazer essa campanha e você vem, vamos fazer mini vigília e você vem, orações de segunda-feira das mulheres, dos jovens, dos adultos, dos homens, dos diáconos, você tem que estar, mas isso não pode ser a oração da sua vida. Se você entendeu, você pode dizer amém? Amém. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Uma vida cristã que não tem oração secreta é uma vida cristã falsificada. Chinesa. Antigamente era paraguaia, né? É chinesa. Não há possibilidade de você dizer que tem uma vida cristã se você não tem um tempo de oração. Não tem possibilidade. Não há possibilidade nenhuma. E Jesus vai e diz assim, quando você orar, diga assim, Pai Nosso. Irmãos, eu acho isso tão extraordinário. Eu já li isso 500 vezes. E eu fico, meu Deus, a dimensão que Jesus começa a ensinar, a forma ou a maneira que nós temos liberdade de orar, é um impacto para mim. É um impacto naquele tempo. Porque se você pega a palavra Pai,
de Deus como Pai, você vai lá para o Antigo Testamento, você vai encontrar 5 referências, mais ou menos, numa chave bíblica, numa linguagem bíblica mais comum. Em Jeremias, Isaías, só isso. Mas quando Jesus fala, quando você orar, você diz, Pai, Jesus está mudando tudo. Jesus está mudando toda a maneira de orar só com essa palavra Pai. Por quê? Porque está abrindo para nós um caminho de intimidade. Ele está abrindo para nós um caminho direto ao coração do Todo-Poderoso. Ele está abrindo para nós um caminho direto para nós sentarmos no colo de Deus, para nós podermos abraçar Deus, se isso é possível no seu pensamento, beijar Deus, dizer, o Senhor é o meu Pai. Porque quando você pega o Novo Testamento, você encontra mais de 270 vezes a palavra Pai, referindo-se a Deus como Pai. Só em João capítulo 14 é mais de 20. Como que isso não faz uma diferença na nossa vida, irmãos? Como que isso não vai fazer uma diferença gritante na nossa vida? As meninas começaram a cantar a canção, né, de João capítulo 14. Como é que começa João 14? Cantar é mais fácil do que falar o texto, né? Não é? Canta aí. Irmãos, aquele texto, ele vai falando da casa do Pai, ele vai falando que o Pai está com ele, vai falando que o Pai vai levar para eles aqueles que são dele. Só ali ele fala mais de 20 vezes sobre o Pai. Isso está mudando tudo. Isso está nos levando a uma oração diferente. Isso está nos levando a uma oração de mais intimidade, de mais relacionamento, de mais proximidade com Deus. Então, como que um cristão que diz que crê em Jesus, ele não tem uma vida fervorosa de oração? A oração é tão poderosa na sua vida, e quando Jesus começa a falar, Pai, Ele nos leva ao coração de Pai, você começa a desenvolver uma vida de oração, e você começa a entender que a oração que você faz, muita oração que você vai fazer, muitas petições que você vai fazer, algumas das suas petições, das minhas petições, elas não serão atendidas. Sabia disso? Mas por que que eu não fico traumatizado? E por que que eu não vou ficar choramingando pelos cantos? Porque Deus não está me ouvindo, assim como aqueles profetas lá de Baal, que ficavam Baal não ouvia. Eu não vou ficar traumatizado, porque a própria prática da oração me fortalece em entender, se Deus é meu Pai, Ele vai me dar aquilo que eu preciso, no tempo que eu preciso, na hora que eu preciso, e certas coisas Ele não vai me dar, não é nem porque eu não mereça, mas é porque não há necessidade, ou como disse Hebreus, Ele vai fazer com que aquelas petições aconteçam até em outra geração, e não na sua. Mas como é que eu vou aceitar isso? Se eu não tiver uma vida de oração, eu não vou ter paciência. Eu vou achar que as minhas orações não são ouvidas. Eu vou achar que Deus só ouve a oração do fulano, só da intercessora, só da mulher do coque, só da mulher do reteté, só aquela que relampeia e sapateia, só aquela que fala, terra, eu fico nessas neuras, que não tem base bíblica nenhuma. A oração sua, com a intimidade, com a transparência, com o coração aberto, Deus está ouvindo, porque Ele diz na palavra que as suas orações, as minhas orações, Ele colhe como se estivesse dentro de uma grande taça, irmãos. Então nós não podemos deixar a nossa vida de oração no nível que está. Nós precisamos mergulhar mais na oração. Você tem que ter o seu lugar secreto. Eu entendo, a gente pergunta às pessoas, não, eu oro, eu estou lavando vasilha, eu oro, eu estou lavando banheiro, eu oro, eu estou indo trabalhar, eu oro, eu estou indo no ônibus, eu oro, eu estou indo para a academia, eu oro. Quem ora quando vai para a academia aí? Ora, irmão, ora, porque o negócio é tenso. Ora na academia, eu oro. Tá, muito bem, tá certo? É isso aí. Agora vem cá, qual é o seu tempo sozinho com Deus? Qual é o seu tempo sozinho com Deus? É a primeira coisa que Jesus diz. Vai para o seu quarto, fecha sua porta. Nós precisamos, a partir de hoje, você que está me ouvindo, você que é até um amigo visitante, e de repente você ainda não entregou sua vida para Jesus, veio aqui como convidado, eu quero dizer para você que Deus quer falar muito ao seu coração. Deus quer conversar com você. Agora você precisa dar um passo. E qual é o passo? É orar a Ele e dizer, Senhor Deus, me mostra como é que eu faço isso. E qual é a forma de você fazer isso? É você abrir o seu coração para Jesus. Jesus entrar no seu coração, o Espírito Santo
o Espírito Santo habitar em você, e aí você cria um elo direto com o Pai. Você não precisa de mais intermediário, você não precisa de pastor, você não precisa de irmão da igreja, você não precisa do padre, você não precisa do macumbeiro, você não precisa do Pai de Santo, não precisa de ninguém. Você precisa somente dizer: Deus, eu estou aqui, eu conheço o Senhor, eu quero conhecer mais o Senhor, eu amo o seu Filho Jesus, eu creio na obra do seu Filho, então eu quero ir até o seu coração e descobrir o que o Senhor tem para mim, porque eu quero que o Senhor conheça o meu coração. Mas precisamos colocar isso na nossa vida. Você que já conhece Jesus, sem vida de oração, nós estaremos nadando e morrendo na praia. Nadando e morrendo na praia. E Jesus, ele quando dá esse modelo de oração, não sei se você já percebeu a oração do Pai Nosso, mas ele não começa a oração falando, ensinando, que nós temos que pedir para nós. Já observou isso no Pai Nosso? Ele diz: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua. Já é metade da oração. Ele não fala para nós pedidos pessoais, necessidades pessoais. Ele começa mostrando que nós temos que fazer algo quando nós cremos em Deus, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É buscar em primeiro lugar o reino do Senhor. Quando ele diz assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, ele está dizendo para nós: deixa a santificação de Deus entrar na sua vida, deixa você glorificar o nome do Pai aonde você for, o que você estiver fazendo, deixa a santidade de Deus inundar a sua vida. Irmão, só consegue ser inundado pela santidade de Deus quem tem vida de oração. Quem não ora não sabe nada de santidade. Quem não ora vive na carnalidade. Quem não ora quer resolver tudo na força do braço. Quem não ora quer resolver tudo na força da palavra, do xingamento, da violência. Quem não ora acha que sempre tem razão. Nunca está buscando a santificação. Oração é você estar se santificando. Quando você ora, o Espírito de Deus começa a mover, e Deus traz sobre você uma vida de santidade. Ele quebranta você nos menores pecados, aquilo que você achava que nem era pecado. Mas a glorificação, a santificação de Deus nos constrange a isso. Por quê? Porque você está tendo um tempo de oração. Você está tendo um tempo de oração. Então Jesus coloca que vem em primeiro lugar é o reino. Como santificar? Para que santificar? Para você glorificar o nome dele nessa terra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Iniciando em quem? Em mim. A gente não ora: Senhor, o Brasil é do Senhor Jesus. Oramos assim, amém ou não? Cremos que isso vai acontecer, amém? Nós oramos e queremos a intervenção de Deus, mas se Deus não intervir primeiro na minha vida, na sua vida pessoal, é uma oração sem sentido. Eu preciso orar primeiro a mim, santifique a mim, governe a minha vida, quebrante a minha vida, me mostre o que eu estou fazendo de errado. Olha, Senhor, para mim, me faz ser um homem que glorifica o teu nome onde eu for. Aí eu tenho uma autoridade, eu tenho unção, eu tenho graça para dizer: Senhor, governe essa nação, visita aquele fulano, aquele beltrano, visita as regiões brasileiras, visita o Brasil de norte a sul, transforma a nossa nação, porque a sua nação é tua. Aí eu teria autoridade para orar, para pedir, para clamar. Mas se eu não faço isso, com que autoridade eu vou fazer? Com que autoridade eu vou fazer? E Jesus, ele insiste que a gente olhe primeiro, foque primeiro o reino. Se você for caminhando mais no texto, nesse mesmo capítulo 6, você vai perceber que lá mais à frente, Jesus, ele ministra várias coisas para nós, sobre os tesouros no céu, as preocupações da vida. Nós não ficarmos apegados a isso, e ele diz depois: buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, lá no verso 33. E você só consegue fazer isso se você tiver uma vida de oração. Sem isso, nós não conseguimos. E ainda continuando a minha saga de Ibope Gospel, eu fui e perguntei para duas irmãs nossas
que hoje estão acamadas, elas não andam, elas não falam. No caso da Dona Thelma só mexe aqui o pescoço para cima. No caso da Lígia, ela ainda está mexendo um pouco as mãos, tanto é que ela consegue responder no zap. Bem devagarzinho, mas ela consegue. Tá, mas não? De ontem para cá, de quinta para cá, já parou? Aí, já está uma informação nova. Aí, está piorando. Essas duas irmãs, para quem você não sabe, elas têm uma doença degenerativa. Que em pouco tempo essas mulheres eram normais, de repente caíram em cama e não estão andando, está como eu falei. Eu perguntei para elas. Falei, como é que você... Por isso que eu achei que a Lígia estava ainda mexendo. Aí foi na semana, né? De lá para cá ela piorou. Eu falei, vocês, na situação que vocês têm, vocês oram? E vocês creem na oração? Irmãos, eu levei um murro do Mike Tyson na minha cara. Sabe o que as duas responderam? Oro e oro para Deus alcançar as pessoas para conhecer a Jesus. Eu oro para que as pessoas conheçam a Jesus. Fala para mim se isso não é pessoa que está pensando no reino. Fala para mim se isso não é pessoa que entende que a oração é independente do meu estado de espírito, emocional ou físico. Fala para mim se isso não é uma pessoa que entende realmente o que é a eternidade com Jesus. É a pessoa que entende o que é a eternidade com Jesus. E como que nós que estamos bem, alguns com lutas, alguns como a irmã Zenaide ali, que lutando com essas questões de ossos, está aqui sempre nos cultos, outros aqui têm outras dificuldades, mas nós ainda podemos orar com mais intensidade, crer que o reino de Deus está à nossa frente, e nós precisamos clamar e orar, e precisamos levar a sério a nossa vida de oração. E quando elas falaram isso, eu fiquei muito constrangido. Eu falei, meu Deus, me ensina mais o que essas mulheres estão me falando. Olhar o reino, irmão. Olhar aquilo que está ao seu redor, que Deus está fazendo para nós. E a terceira coisa que a gente vê aqui no texto, é que depois que Jesus ensina a olhar para o reino, olhar primeiro para o reino, aí que ele fala para olhar para nós. Ele vem aqui no verso 13, no verso 11, ele diz, dai-nos o pão nosso de cada dia, perdoai as nossas, assim como nós perdoamos, e não nos deixeis cair em, mas livrai-nos do mal. O pão nosso de cada dia. Aqui é fácil da gente gravar, como diz o pastor, inclusive eu lembrei dele agora, pastor Nicodemos, Augusto Nicodemos é um presbiteriano. Tradicional. Mas uma coisa interessante da oração, você pode ser tradicional, pentecostal, neopentecostal, ultra, super, mega, pau é tradicional, ultra, super, mega, pau é pentecostal, se a sua vida não tiver oração não faz diferença nenhuma. O tradicional ora também, o histórico, né? Vamos dizer assim, o histórico, ora também, porque faz parte da nossa vida. E o Nicodemos fala assim, que aqui na oração do Pai Nosso tem 3 P's, e é verdade. Provisão, pão nosso de cada dia, assim, que o Senhor fala. Depois ele fala sobre proteção, não é assim? Quando ele diz, livrai-nos do mal. Aliás, primeiro, provisão é perdão, né? Perdoai as nossas dívidas. Então, provisão, perdão e proteção. Livrai-nos do mal e não nos deixe cair em tentação, livrai-nos do mal. Os 3 P's. Aí Jesus começa a ministrar para nós. Aí Jesus começa a falar para nós que nós agora chegou a nossa vez. Se você chegou até esse ponto, agora você pode orar por você. Mas Jesus, quando ele fala sobre dar-nos o pão nosso de cada dia, a provisão do dia, logo no verso 12 ele já vai e bate na gente. Ele diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem defraudado, ou quem nos tem ofendido. Irmãos, é a única coisa na oração do Pai Nosso que Jesus repete, é sobre perdoar. Ele fala aqui no verso 12 e fala lá no verso 14,
mas nós nunca gravamos, nunca memorizamos. Nós memorizamos o Pai Nosso completo, não é? Pai Nosso está no céu, amém. Tá, aí o verso 13 e 14. O verso 14 e 15. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Somente este tema que Jesus repete na oração do Pai Nosso. E Jesus está falando o que para nós? Se você não tiver vida de oração, querido, o seu coração vai ser um coração duro. Se você não tiver uma vida de oração comprometida, o seu coração é um coração inflexível, é um coração que não perdoa, é um coração que não libera, é um coração que se transforma numa prisão de pessoas, acorrentando pessoas pela falta de perdão, ou um coração que tudo para você é motivo de quebrar o pau e de ficar longe, de não querer mais nada e não querer se relacionar. Jesus está nos dando um alerta. Por mais que você possa chamar Deus de Pai, se você não tiver um coração perdoador, a sua vida espiritual está absolutamente no caminho errado. E cuidado com isso, irmão. Você que já conhece Jesus, mas você vive guardando mágoa e não perdoa as pessoas, cuidado. Cuidado, a sua ficha pode chegar amanhã. E você vê que você não está indo para o lugar que você achou que estava indo. Porque o apóstolo Pedro diz que as nossas orações não chegam aos céus quando nós não tratamos bem, quando nós não perdoamos a esposa ou o esposo, né? Quando nós vamos guardando esse tipo de coisa. Hebreus diz, olha, cuidado, não crie no coração de vocês a raiz da amargura. E que Jesus vem e traz logo isso para nós. Porque Jesus está dizendo, se você não tiver uma vida de oração, essas coisas vão entulhando em você. Eu como pastor, o outro como líder, não consegue acessar o seu coração. Você pode falar para nós numa entrevista o que você quiser. Eu não vou saber, ninguém vai saber o que está no seu coração. Por isso que a oração em secreto, Jesus já começa falando para ir no secreto, porque é lá que Deus vai botar a mão no seu coração e vai arrancar o que está lá dentro. Mas sem vida de oração, você vai continuar sendo uma múmia, achando que você está certo e no seu coração está cheio da falta de perdão. Aí, querido, é só derrota. Se você já reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, você não tem o direito de aprisionar as pessoas no seu coração. Senão suas orações não vão passar do teto. A vida de oração no secreto é o segredo para não sermos carcereiro de ninguém. Não sermos carcereiro de quem nos feriu, pois o Pai que nos vê em secreto nos dá suporte e condições para perdoar. E depois Jesus diz, não, na oração, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Aqui ele está falando da proteção contra o pecado, proteção contra o adversário. Uma vida de oração me faz ficar vigilante. Uma vida de oração me faz reconhecer as minhas fraquezas. Uma vida de oração me faz estar observando aquilo que pode ser uma armadilha para mim. Uma vida de oração me alerta para que eu não confie no meu braço, na minha força ou até na minha fé. Mas eu confio que o Senhor vai estar me sustentando e eu tenho que fugir de determinadas coisas. Por mais que eu esteja orando, por mais que eu esteja orando em línguas, por mais que eu esteja na unção, eu preciso vigiar, eu preciso estar atento, eu preciso estar ligado. Senão eu posso cair com um passo errado. Eu fui visitar um centro de recuperação, eu e minha esposa, e lá o moço falou assim, eu sei qual é a minha fraqueza no que se refere, não sei se o caso dele era droga ou era bebida, acho que era bebida. Eu sei no que se refere, era bebida. Que ele falou assim, eu não posso nem passar perto de um bar. Eu não passo. Se eu tiver que passar a pé e tiver um bar, eu dou a volta. Eu vou para outro lugar, mas eu não vou porque eu sei que é a minha fraqueza. E se tiver alguém dentro do bar e me chamar, eu sei que eu não vou resistir. Aí eu pensei, então esse homem está em tratamento tem 1 ano. Não, acho que tinha quase 20 anos.
quase 20 anos que ele largou a bebida. Mas ele falou, eu sei que é a minha fraqueza. Na oração em secreto, o Espírito de Deus vai te convencendo e mostrando qual é a sua fraqueza. É por isso que você, querido, e eu, quando nós vemos pessoas que de uma forma ou de outra, elas pecaram, elas erraram, você sabe qual tem que ser a nossa postura com essa pessoa? É olhar e falar, Senhor, livra-me do mal, não me deixe cair em tentação. É pegar essa pessoa e apoiá-la, mas olhar para mim mesmo e dizer, Senhor, não me deixe cair em tentação. Ah, pastor, mas eu estou cheio do Espírito Santo, não importa, irmão, você tem que olhar e dizer, Senhor, não me deixe cair em tentação. Não me deixe cair em tentação. Guarda o meu coração. Uma vida de oração não vai deixar você brincar com o pecado. Uma vida de oração não vai deixar você misturar o santo com o profano. Uma vida de oração vai fazer você separar muito bem aquilo que é de Deus e que não é de Deus. Eu queria convidar você para exercitar esse tempo de oração e ficar de pé comigo. A oração mais importante da sua vida, sabe qual é? Qual é a oração mais importante da minha vida e da sua vida? A oração mais importante da minha e da sua vida não é a oração pastoral, não é a oração do presbiteral, não é a oração do seu líder de célula. Como eu falei, não é a oração lá da mulher do coque. A oração mais importante da sua vida é a sua. É a sua. É a sua. Uma vigília de oração. A gente quer muito que Deus mova aqui. Amém ou não? Mas como que Deus vai mover mais rápido, de forma efervescente e poderosa? A partir do momento que eu e você tivermos um compromisso individual de oração. A partir do momento que, como igreja, que o povo que já crê em Cristo, o povo que tem uma aliança com Jesus em casa, esse povo ora, esse povo busca, esse povo se arrepende, esse povo bota a boca no pó, esse povo se quebranta, esse povo não abre mão do tempo de oração, esse povo não negocia tempo de oração, esse povo tem um joelho calejado, esse povo está ali babando e chorando, sem ninguém ver, sem ovelha ver, sem pastor ver, sem ninguém ver, é só o Pai em secreto. Aí quando nós estivermos assim, creia nisso que eu vou te falar, não há nada que segure o mover de Deus no meio da igreja. Nada vai segurar o mover. Por que a gente está vendo aí um mover nos adolescentes? Porque a maioria deles está tendo vida individual, pessoal, no secreto. Os pais estão falando isso para nós. Agora imagine se todos começarem a fazer isso. Se todos os jovens começarem a fazer isso, todos os diáconos começarem a fazer isso, todas as mulheres começarem a fazer isso, todos os pastores. Acho que nós fazemos, né, irmão? Não é possível. Senão Deus não fazia o que faz aqui nessa igreja. Boa parte dessa igreja é de pessoas de oração, que oram em casa, mas está precisando de um mover diferente. Deus está querendo tirar alguns entulhos da nossa frente, que está nos impedindo de ter nossa vida em secreto. Irmãos, não dá para você conceber a ideia que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, crê na obra da cruz, e você tem um tempo de oração em casa de 5 minutos. Irmãos, isso é para quem começou ontem na fé. E vou dizer para você, quem começou ontem na fé, ora 1 hora de joelho. O novo convertido. 1 hora. Quando eu me converti, eu orei 6 horas de joelho. 6 horas. Novo convertido. Então nós que já somos velhos, calejados, a ficha já está chegando, nós temos que orar mais, irmão. Não podemos deixar esses meninos passar na gente, não. Está orando meia hora, eu vou orar 35 minutos. Está orando 1 hora, eu vou orar 1 hora e 10. Nós precisamos ter uma vida de oração consistente. Eu quero convidar você. Cadê o ministério de dança? Pega aqueles negócios. Aqueles negócios para ministrar. Pega para mim.
Irmão, você tem que sair daqui hoje querendo orar. Querendo orar. Talvez você que está aqui hoje ainda não entregou sua vida para Jesus e queira entregar sua vida para Jesus para começar uma vida de oração intensa. Vem aqui na frente, vamos orar por você agora. Essa oração você precisa receber. Se você não tem uma aliança com Cristo, hoje é seu dia, sua hora, para começar uma vida diferente, porque o que vai mudar a sua vida é seu relacionamento com Jesus no secreto. Não é você indo na igreja. Não é você tirando o peso da consciência que veio na igreja, ouviu a palavra e cantou. Não, isso aí não muda a sua história no reino espiritual, na eternidade. O que muda na eternidade é você tomar uma posição por Jesus. É para você ser adotado como filho. Porque entenda uma coisa, quando Jesus diz Pai, nossa, Ele não está dizendo para todo mundo de forma, sem ter um padrão. Para chamar Deus de Pai, é aquele que um dia entregou a sua vida para Cristo, porque a Bíblia diz que aquele que creu nele, aquele que acreditou nele, aquele que o recebeu, recebeu de Deus, o ser chamado Filho de Deus. Aí sim, por mais que isso choque você, mas é a verdade bíblica. É até duro dizer isso, mas nós não nascemos filho de Deus, nós nascemos criatura de Deus. Nos tornamos filho quando aceitamos o Filho dele. A obra da cruz, aí somos enxertados na videira, aí nós somos adotados como filho e vamos herdar o reino dos céus. Então se você está aqui hoje e quer começar a ter uma vida de relacionamento com o Senhor Deus, Ele ouvindo a sua oração, você ouvindo o coração dele, vem aqui na frente, que nós vamos orar por você, nós vamos clamar por você e o seu nome será escrito no livro da vida, no livro da vida. Então se há alguém assim, vem aqui na frente, que nós vamos orar. E você, meu irmão, você, meu querido, você que está aqui, que já conhece Jesus, mas precisa sair daqui com a vida de oração mudada, eu quero chamar você para vir à frente. Eu quero chamar o ministério de dança. Os meninos vão tocar uma canção, os presbíteros e pastores que puderem, nós vamos estar com azeite. Olha só, entenda uma coisa, oração não é dom, oração não se transfere, mas nós oramos para que Deus tire todos os empecilhos. Oração não é dom. As intercessoras ou os intercessores, eles têm um chamado realmente mais intenso, mas isso não quer dizer que todos nós temos que ter esse dom, absolutamente. Oração é uma atitude de querer ir conversar com o Pai. Oração é uma postura de relacionamento com o Pai. A oração é a comunicação que nós temos que ter com o nosso Pai Celestial. Aqui na terra, a figura do Pai está muito destruída. Pais separados, filhos de pais separados, pais violentos, pais que não conversam com os filhos, pais que não têm comunicação com os filhos. Isso afeta demais a nossa relação com Deus. Porque nós não entendemos como que é essa, pessoas que teve, como eu tive, não tive pai, a gente não entende bem, às vezes, como é que é essa relação de filho com pai. Eu nunca tive pai, eu não sei como é que é. Então isso vai gerando dificuldades, mas o pai verdadeiro é o pai que conversa, é o pai que exorta, é o pai que faz carinho, é o pai que briga às vezes, é o pai que não dá tudo que você quer, é o pai que puxa a sua orelha, mas acima de tudo, é um pai que ama. Essa é a figura do Pai que Deus sempre quis criar na terra. E o nosso Deus, abaixa só um pouquinho, o nosso Deus Criador, Ele quer muito ouvir você. O nosso Deus Criador quer muito ter uma relação profunda, consistente e frequente com você. Não dá para você orar amanhã na maratona, ou orar em casa amanhã e ficar a semana toda sem orar. Isso não é relacionamento, isso é ficar. Você foi ali um momento, ficou com Deus e vazou. Aí daqui 5 dias, 7 dias, uma semana, um mês, isso não é oração. Então vem aqui para frente, nós vamos orar para Deus tirar todo o empecilho, Deus começar a fazer com que você tenha uma agenda de oração. Você vai orar pelo quê? Pelo que você vai orar? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Você vai orar pelo quê? Segundo, você vai orar que horário? Que horário você vai orar? Qual horário do dia? Meia-noite? 1h da manhã?
3 horas da tarde, 8 horas da manhã, 5 horas da manhã. Não existe padrão de oração, em horário de oração. Você ora de acordo com a sua agenda, mas você tem que ter o seu momento com Deus. Se você tem essa dificuldade ou está precisando muito melhorar isso, vem aqui na frente. Nós vamos orar. A partir de hoje você tem que sair daqui orando mais. Orando mais. Pastor, tem dia que não dá, tem dia que eu não consigo. Irmão, também sou assim. Leia a oração do Pai Nosso, leia um salmo, leia um provérbios, lembra um texto que você memorizou, que você sabe onde está, leia de voz alta, grite lá no seu quarto, grite: Senhor, em Ti está a minha confiança, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o Senhor estende seus braços até debaixo de mim, ó Senhor, como a costa suspira pela água, faz alguma coisa. Mas não aceite a sua carne, os problemas, porque a oração vai fazer você enfrentar os seus problemas. Talvez você não vença todos, mas você vai passar por todos, porque Deus vai levando você, Deus vai conduzindo você, Deus vai te dando a estratégia, Deus vai te dando sustento. Irmãos, entenda uma coisa que eu vou te falar: a nossa vida cristã não pode ser uma vida sem problemas, porque isso não é bíblico. Problemas, eles têm que acontecer na nossa vida, para que nós sejamos forjados. Então hoje você tem que sair daqui decidido: eu vou mudar minha vida de oração. Comece pouquinho, comece pouco, eu vou orar todo dia 6 da manhã, vou orar 10 minutos, ok, tudo bem, não tem problema. Lá na célula você discute melhor isso, mas não tem problema, comece com 10 minutos, é 10 minutos que você pode, tá bom. Na outra semana você vai querer 15, na outra semana você vai querer 20, na outra você vai querer meia hora, e aí você vai ter uma vida de oração consistente, que vai chegar o dia que você vai estar orando a Deus, quando você olhar no relógio: meu Deus, orei 1h30 e nem percebi. Senhor Deus e Pai, nós precisamos mudar a nossa vida de oração. Ó Deus bendito, tem misericórdia de nós, que conhecemos o Senhor, conhecemos a obra de Jesus Cristo na cruz, e o próprio Jesus Cristo diz: quando eu orar, você forá, ore em secreto para o seu Pai que está em secreto. Senhor, e nós temos negligenciado, falhado. Eu quero pedir perdão ao Senhor como igreja. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós somos egoístas, nós queremos orar aquilo que é para nós, aquilo que convém a nós, aquilo que é a minha satisfação, aqueles que são só os meus problemas. Mas o Senhor ensina na oração do Pai Nosso: primeiro buscar o reino de Deus, primeiro buscar a santificação em Deus, primeiro investir no reino de Deus, e as demais coisas me serão acrescentadas. Aí eu posso orar pela provisão do pão do dia, aí eu posso orar para que o Senhor perdoe os meus pecados, as minhas dívidas com os outros, aí eu posso orar para que o Senhor me livre, que o Senhor não me deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, do adversário, da cilada do diabo. Senhor, coloca no nosso coração a consciência de que uma vida fraca de oração é um convite para o pecado, é um convite para o diabo. E hoje nós queremos fechar esta porta, nós queremos trancar esta porta, Senhor. Restaura a nossa vida de oração, venha nesta noite sobre a nossa vida, e nos faça sair daqui hoje decididos a rasgar a agenda, a fazer uma nova agenda, a estabelecer o horário da oração, o horário da devocional, o horário de estar lendo ali um texto sagrado. Hoje, Senhor, nós te clamamos aos 4 cantos: muda a nossa vida de oração, muda a nossa vida de oração, muda a nossa vida de oração, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, de nós, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém, amém e amém. E amém. Oh, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Bendito é o teu santo nome. Adorado, adorado é o Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Entregamos a Ti esta noite
Leva-nos em paz para os nossos lares. Ó Senhor, leva-nos em paz, guardados pelo Senhor. Assim como o Senhor disse para Arão, para Moisés dizer para Arão que ele oraria. A oração sacerdotal, Números capítulo 6. Não é uma oração de um homem, mas é uma oração do Senhor. O Senhor falou para Arão orar para o povo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que o Senhor tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante a sua face e te dê a paz. Ó Senhor, leva-nos para termos experiências individuais, secretas com o Senhor, lá no nosso quarto, lá no nosso momento contigo. Transforma-nos em homens, jovens, mulheres, adolescentes, que ora verdadeiramente. É isso que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode sentar, querido. Aliás, já estamos encerrando.